Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, no vídeo de hoje vai ser sobre o planejamento de Páscoa. Eu escrevi algumas coisas aqui para falar com vocês. E aí eu vou tentar separar por tópico, mas eu vou conversando com vocês, né? Se eu não conseguir separar por tópico, eu escrevo aí na edição. E já peço desculpas se vocês estiverem escutando barulho de ventilador ou de música, porque tem uma escola aqui que está tocando música agora. Mas aí era o horário que eu tinha para gravar para vocês, então eu vou começar aqui. Aí eu escrevi aqui, né, para seguir uma linhagem e falar sobre o planejamento de Páscoa. Eu não vou falar aqui hoje sobre valores, até porque também é muito individual de cada um e de cada precificação, né? Mas eu vou falar aqui dos pontos principais que a gente tem que ter no planejamento e também, como eu disse no primeiro vídeo, né, do canal, aqui é um canal mesmo de trocas de informações, de experiências. Então, quem também tem dicas para passar, né, quem também tem assim, vivências, né, experiências de cada Páscoa, né, cada Páscoa é uma Páscoa diferente, vocês podem comentar aí, tá? Então, vamos começar aqui, primeiramente, para falar da questão da compra, né? Porque, assim, claro, a gente primeiro faz nosso planejamento, né? Ver com o que a gente quer trabalhar, mas aqui eu já queria falar logo das compras, porque agora a gente está falando da Páscoa, né? A gente está em fevereiro, então seria já no momento ideal que a gente poderia comprar os utensílios, né, os itens, porque corre o risco de vocês não acharem, né, o produto desejado de vocês, por exemplo, o tamanho de forma, né, as caixas também, ainda mais para quem compra na Shopee, porque eu compro na Shopee, eu sei que tem muita gente que compra também, né, eu vou até deixar também o link das coisas que eu compro para vocês aí na descrição, para caso vocês tenham interesse, dentro da Shopee mesmo. E aí, como é na Shopee, né, tem que comprar antecipado e também muita coisa agora também está em conta, está mais barato, então vale a pena a gente comprar por agora, claro, né, se tiver como comprar, né, se tiver como adiantar, as compras vão adiantando. Eu adiantei até chocolate fracionado, mas chocolate fracionado acho que não tende a alterar tanto, porque já está tão caro, então acho que não tende a alterar tanto. Então, quem quiser comprar mais próximo pode até, por exemplo, se acabar, né, a gente poder repor. Eu não comprei ainda a quantidade exata que eu vou trabalhar, né, porque do ano passado eu comprei, agora esse ano eu comprei menos, mas eu pretendo comprar mais, porque eu já investi em muita coisa aqui. Então, depois eu pretendo comprar mais depois, mais perto, tá? Então, o primeiro ponto é essa questão mesmo das compras, mas, claro, né, como eu falei antes, primeiro, né, tendo o planejamento, né, vendo a questão da precificação, né, quem também já trabalhou com outras Páscoas, né, em outros anos já vê, né, o valor anterior. O meu, por exemplo, do ano passado, assim, os itens que eu comprei, né, os materiais que eu comprei para essa Páscoa desse ano foi mais barato do que a Páscoa do ano passado. Só que como tudo agrega valor e todo ano, né, tem a questão tanto da inflação quanto salário mínimo aumentando, a gente precisa colocar isso em cima também dos produtos, né? Não dá pra gente diminuir isso, até porque, por exemplo, chega próximo ano, na outra Páscoa, aí você vê que aí o preço subiu drasticamente, né? E aí você não consegue voltar para aquele preço, porque, por exemplo, se eu diminuir agora, se eu aumentar próximo ano, vai ficar algo drástico, né? Porque um ano eu estava em valor, outro ano diminuiu, outro ano aumentou. Então, é melhor que siga uma linhagem, uma sequência, né, de valores. Então, algo que seja gradativo, algo que seja aumentado, até porque é normal todo ano aumentar e subir os preços, né? Quase tudo que eu compro hoje em dia, tudo aumentou o preço por conta disso, né? Porque tudo tem motivo, né, disso, em qualquer material, qualquer serviço também aumenta o preço, né? Então é por isso que a gente também está aumentando o nosso preço. Então isso é muito, muito necessário, né? A gente ir aumentando, até porque muita coisa que também eu comprei aqui foi na promoção. Então não dá pra gente colocar preço de promoção dentro do preço de venda, né? Porque o preço de promoção já está no nome, a promoção não é sempre. É uma promoção isolada, então vocês não podem, no caso, absorver isso, né, e
e bota na precificação. Por quê? Porque quando chegar, por exemplo, até perto da Páscoa e faltar alguma coisa, vocês vão comprar até pelo valor dobrado, dependendo, né? Então assim, faltou creme de leite, porque no primeiro vídeo que eu fiz do canal, vocês viram que eu comprei o creme de leite por... Acho que não sei se foi o primeiro vídeo, acho que pode ser depois desse, porque eu tô seguindo a sequência, então não sei, mas vocês vão ver em algum vídeo que eu comprei o creme de leite por R$ 2,22, mas todo mundo sabe que é um valor bem abaixo, então não dá pra colocar esse valor para influenciar no preço de venda, porque no caso, comprei barato, vou vender barato. Não, porque quando acabou, vou ter que comprar perto da Páscoa, ali perto de final de março, perto de abril. Vou comprar. Quando a gente vai comprar, até por exemplo, aqui Mercadinho de Bairro, a gente compra por R$ 3,00, R$ 3,50 de boa, assim, eu compro aqui. Então, de boa que eu digo assim, né, é a média do preço daqui. Então, assim, R$ 2,22 provavelmente eu não encontro mais, entendeu? Então, a gente precisa ter noção disso, porque pra gente não perder dinheiro, né? A gente não pode perder, então a gente precisa ter atenção, né, nessas questões, realmente, porque não é porque o preço tá barato agora que depois vai continuar, sabe? Então a gente precisa seguir, eu sempre sigo essa sequência, essa ideia, porque é algo que muita gente procura, né? Então eu costumo seguir essa linhagem, essa sequência por aqui, né? Então eu faço sempre assim, né? Como eu falei, eu vou para minha terceira Páscoa, minha terceira produção de Páscoa, e eu faço desse jeito. Então todo ano eu aumento uma porcentagem do valor, todo ano eu aumento algo, né? Porque a nossa margem mais ou menos, né, é a mesma, assim, nossa margem de lucro, né? Claro que a mão de obra vai ficar alterando e tal, como a gente fala também dessa questão de, tipo, da gente, né, se pagar, né? Então, essa questão de até o salário mínimo subir, então tudo aumenta. Então, esse preço também vai aumentar. Então, eu comecei com um preço, aumentei ano passado, e esse ano aumentei novamente, porque não é porque só o creme de leite está mais barato, mas tem outras coisas que ficaram mais caras também. Vou dar um exemplo que eu não esperava, claro, sabia que ia aumentar, mas não esperava que tanto, e achei um assim, bem depois, que foi a sacola. A sacola, vou até pegar uma aqui pra vocês verem. Peraí, viu? Tá aqui. A sacola, gente, que eu vou usar esse ano vai ser essa. Não é de Páscoa, tá? E aí, mas quando eu vi, eu até preferi que não fosse de Páscoa, porque se sobrar eu consigo usar ainda. Mas a quantidade que eu compro normalmente não sobra mesmo, até falta, mas eu tenho outras sacolas ali pra compensar. E tem umas também que sobrou do ano passado, né? Mas ó, ela é de doce mesmo, né? Tá escrito, aqui tem amor em forma de doce, tá vendo? Então, essa sacola aqui, ela suporta, a G, tamanho G. Ela suporta o ovo em pé assim, né? A caixa do ovo, né? Na verdade, a caixa do ovo de colher de 100 gramas. E também a de 250 gramas, tá? A padrãozinha. Aquelas, né, normaisinhas mesmo, que o ovo vai normalzinho. Pronto, então, as sacolas foi algo que me impressionou, porque tava de R$ 2,50 a R$ 3,00, até mais, assim, mas é algo que não pode custar tanto dentro da nossa precificação, dentro do ovo, né? Porque é algo que é só uma... Assim, claro, não é só a embalagem, porque primeiro o cliente vê isso, né? Então é por isso que a gente também precisa procurar embalagens bonitas, embalagens, né, decoradas. Eu também vou decorar aqui, vou botar um pingente aqui, né? Nos próximos vídeos de Páscoa vocês vão ver. Eu vou botar aqui um pingentinho, né? Então, assim, tudo é da forma também como você faz, como você decora. Até aquela sacola craft lisa, vocês podem carimbar, não tem problema nenhum, fica lindo. Mas eu tô dizendo assim, que no final não vai ser isso, né? A cliente vai abrir e pode ver algo muito mais bonito, muito mais decorado, e é o que ela vai consumir de fato, né? Claro, também tem a questão de, por exemplo, para presente, né? Isso faz muito mais sentido, né? Uma embalagem faz muito mais sentido do que a pessoa fosse comer em casa, né? Que às vezes só quer realmente comprar o ovo e tá tudo tranquilo. Mas, mesmo assim, né? Vocês veem que comprando uma coisa bonitinha, né? Mais simples, dá todo assim, toda a mudança, né? Todo o charme do nosso ovo. E é isso, não é a coisa mais importante pra mim, eu acho, não é a coisa mais importante, porque você ali focar no ovo, você poder gastar um pouco a mais no seu ovo, é muito melhor. Então, assim, você colocar R$ 3, R$ 4 em uma sacola, pra mim já é muito caro.
e tanto que ainda falta a caixa, né? A caixa, a colher que vocês compram. Então é muita coisa, né? Que tudo encarece, sobe o valor, e é algo que no final o cliente não vai comer isso, não vai consumir isso, né? Então eu prefiro gastar menos, mas como vocês viram, comprei uma coisa bonitinha. Acho que eu consegui comprar na Shopee por R$1,20, se eu não me engano. Então assim, foi um preço muito, muito bom que eu paguei. Mas assim, nos outros anos eu conseguia comprar por esse preço assim, normal, assim, eu via na Shopee e tudo, e comprei, normal, mas agora era meio que a base, né, a média, mas agora subiu bem mais, então os preços que eu encontrava era esse, R$2,50, R$3. Então, gente, essa era a média mesmo que eu comprava já, mas não estava achando, como eu falei. No final achei essa, mais em conta por R$1,20 e comprei, tá? Então, essa questão também de comprar antecipado também tem isso, né? Porque a gente vai vendo, né? A gente vai vendo opções, a gente vai comparando preços, porque uma das coisas principais é isso, é comparar preços, porque a gente precisa comprar mais barato, né? A gente precisa diminuir, porque tem coisas que a gente não vai, nem tudo a gente vai conseguir, né, diminuir. Tem coisas que a gente vai comprar por um preço muito elevado, né, por um preço muito maior, e aí meio que faz, como se equilibrasse, né? Uma coisa tá bem barata, então um creme de leite, por exemplo, tá bem baratinho, mas a caixa do ovo comprei mais caro um pouco, um exemplo, né? Então equilibra o preço, assim, claro, né? Dependendo do valor também, né? Mas vamos dizer que tá um pouco mais cara a caixa, né? A caixa do ovo. Então equilibra, porque uma coisa você comprou mais barata, outra coisa você comprou mais cara, entendeu? Então meio que é isso a média, né, da comparação dos preços, de vocês pesquisarem preços bem antes. Por isso que a gente já precisa pesquisar, e quem conseguir já comprar por agora, porque em março a gente foca em produção, a gente foca em fazer os ovos, as cascas, né? E pra gente conseguir fluir a nossa produção, porque muita gente, né, não vive, né, só da confeitaria, tem outro trabalho, então já é mais difícil, já é mais trabalhoso. E até quem vive mesmo também, todo mundo sabe, quando chega perto da Páscoa é aquela loucura, muita gente procurando atrasado, né, muita gente procurando para comprar assim de última hora, e a gente precisa também ter a gente precisa conseguir, né, atender esses públicos também. Claro que nem todos, né, a gente vai conseguir atender, né, a gente sabe disso, mas o que a gente conseguir, a gente atende, tá? Gente, só uma coisa também, porque eu tô aqui falando e tá ficando meio demorado, né? Vai ficar demorado esse vídeo, porque é mais uma conversação mesmo. Mas, se ficar muito, muito grande, eu divido em duas partes, tá? E aí eu já aviso aqui, porque pode ser que fique grande, né? E provavelmente vai ficar mesmo, porque muitos pontos para falar, e eu quero compartilhar isso com vocês. Quero também que vocês compartilhem comigo, né, aí nos comentários, o que deu certo aí pra vocês, na confeitaria de vocês. Então vocês podem ficar à vontade aí. Então o primeiro ponto foi esse. Então vamos lá continuar, né, com o vídeo. Então aqui o segundo tópico que eu botei foi antecipar a produção, claro, né? Antecipar o que a gente conseguir, né? Porque tem coisas que não dá pra gente antecipar, nem tanto assim. Por exemplo, o recheio eu não gosto de antecipar muito, né? Essa antecipação, eu falo até mais da técnica do congelamento, né? De a gente congelar os alimentos, né? Pra ter uma durabilidade maior, pra gente também ter uma produtividade maior, né? Na nossa produção, né? Pra não chegar ali na hora, né? Nas encomendas que a gente tiver, eita, faltou recheio, vamos fazer. Então, pra isso não acontecer, né? Tem a técnica do congelamento, né? Que a gente faz os recheios e coloca no congelador, né? No freezer, quem tiver. E aí tem uma validade maior, né? Então eu faço normalmente eu vou fazer, né? Uns 15 a 20 dias antes da Páscoa, né? Já pra deixar congelado. E também uma dica já que eu vou dizer aqui já pra vocês, que vocês fazerem um ponto a menos do que realmente aquele ponto de recheio mesmo, sabe? Por quê? Porque como a gente vai congelar, e ele tende a ficar mais duro, né? Todo mundo sabe. E também, no caso, né? Já quando a gente bate, né, o brigadeiro, e depois, né, quando ele já tá esfriando, ele já endurece, né? Todo mundo sabe. E no resfriamento, no congelamento, ele já endurece bem mais. E também, depois, quando a gente for montar esse ovo de Páscoa, ele vai ficar na geladeira, né? Ele vai ficar na geladeira, então, consequentemente, a maior parte dele, né? Ele vai passar realmente resfriado, né? Ou na geladeira ou no congelador.
Então, é por isso que eu dou essa dica de deixar um ponto um pouco a menos, né? Claro, não é aquela coisa líquida, mas um pouquinho a menos, que é pra garantir realmente essa cremosidade, né? Não ficar aquele brigadeiro duro que não consegue nem tirar. Ou então até em ponto de rolar mesmo, pra não acontecer isso, né? Deixar um ponto bem fluido, bem maleável, né? Pra que o cliente possa, né, receber também da melhor forma, né? Na casa dele. Então, antecipar, né, o que a gente conseguir. Então, como eu falei, do recheio, né, uns 15 a 20 dias antes da Páscoa tá ótimo. Tem também as casquinhas de chocolate, que dá para antecipar aí bem mais, né. Quem quiser, né, já antecipado e agora de fevereiro já consegue, entendeu? Já deixa resfriado. Aqui eu deixo congelado também, né? Eu sei que tem locais que tem gente que consegue deixar fora da geladeira, assim, né, em temperatura ambiente normal. Mas aqui não é em todo, assim, aqui no Nordeste, né, não é tão comum, porque é muito, muito quente. Então, assim, eu já fiz até essa técnica ano passado, de deixar fora da geladeira. Testei alguns dias e quando eu fui ver a casquinha de 50 gramas, quando eu fui topar, tava toda, né, mole, então não deu certo. Então, eu deixo realmente congelado, tá? Então, congelado a gente pode fazer, entendeu? 2, 3 meses antes de boa, sem problema, tá? Enrolar, né, corretamente em papel chumbo. Colocar também numa caixa, né? Numa caixa de... Pode ser caixa de papel mesmo. E eu ainda vou envolver em papel filme, né? Aquele lisinho, né? O transparente. Vou envolver em papel filme porque pra não entrar umidade, né? Pra não entrar umidade, para não suar as nossas casquinhas, né? E também para não ficar com aquele aspecto, né, de sem ser liso, né? Aquele aspecto todo meio que grudento. Então, assim, para não acontecer isso, né, a gente passa o papel chumbo, bota dentro de uma caixa e depois envolve ela no papel filme, que é para evitar realmente isso de acontecer, tá? Quando eu for fazendo também, né, ao decorrer do tempo que eu for fazendo, eu gravo para vocês, tá bom? E aí vocês veem mais ou menos como é que eu faço. Então, as casquinhas, o recheio, né, dá pra antecipar. Só realmente a montagem, né, a montagem eu deixo normalmente, por exemplo, se a cliente vai pegar de manhã ou de tarde, eu faço de noite, né, e eu até prefiro trabalhar à noite fazendo os ovos, montando no caso, né, porque já não é tão calor, né, já não tá tão calor, né. Então, eu consigo fazer tranquilamente, sem estar aquela sensação de querer o chocolate derreter, sem estar com aquela sensação de o brigadeiro ficar mais mole, enfim. É bem tranquilo, né? Trabalhar à noite, pra mim, então eu prefiro do que trabalhar, por exemplo, de manhã ou de tarde, né? Claro que se eu precisar, né? Se, tipo, a cliente vai pegar no outro dia à noite, aí eu posso fazer de manhã, eu faço à tarde, mas normalmente eu prefiro fazer mesmo à noite por conta disso mesmo, da questão de garantir, né, que não vai derreter nada, enfim, e depois eu passo pra geladeira, né, pra deixar resfriando. Então é isso, né, antecipar a produção do que conseguir também. Por exemplo, eu vou vender aqueles ovinhos tradicionais, né, aquele que fecha, né, as duas bandas. E dentro, né, dos ovos de adultos eu vou colocar uns ovinhos pequenos, aqueles de 20 gramas, que tem a forminha de 20 gramas. Então eu vou colocar, tem ele crocante, que é com flocos de arroz, tem ele com amendoim, tem ele com confetes também, com chocobol. Então eu vou fazer essa misturadinha, né? Então quem comprar vai levar meio que um de cada, né? Vamos dizer assim, né? Dependendo do tamanho do ovo, né? Mas, então, isso também pode ser antecipado, né? Então, quando eu fizer também, eu vou mostrar pra vocês. Então, por quê? Pra tudo isso, pra garantir, né, a nossa maior produtividade, né, na Páscoa, e também a gente poder alcançar maiores públicos, porque, por exemplo, a gente tendo aquele arsenal, vamos dizer assim, né, aquela quantidade, a gente já sabe mais ou menos quanto que a gente tem que vender, né, até para sair, né, todos esses materiais. Fazendo, a gente consegue ter essa visão do que vai faltar, do que pode não faltar, e também a gente já vai fazendo essa progressão, e claro que também, né, adianta, né, 1000 vezes a nossa produção. Então é isso. E quando chegar no tempo, realmente é só montar mesmo, sabe? Colocar as coisas. Os recheios, né? Normalmente são bases, né? Bases, assim, base de brigadeiro de ninho, bases de brigadeiro de chocolate cacau em pó, né? Então, normalmente são bases, né? As outras coisas a gente vai adicionando. Então, assim, o Kinder Bueno a gente adiciona lá. O ouro branco, né? O bombom a gente adiciona, né? Então, a gente vai adicionando conforme o sabor desejado, né? Então as bases são essas, então é bem de boa congelar, bem de boa
fazer essa técnica, porque são produtos com validade alta mesmo, tá? Então, essa foi a segunda, né? A terceira, eu botei aqui como definir os tipos de ovos e tamanho. Como eu falei, né? Não tá em sequência, não tá em regra, né? Em ordem, na verdade. Mas aí eu coloquei aqui definir os tipos de ovos e tamanhos, que realmente é uma das primeiras coisas, né, que você vai fazer, né, quando você for, como eu disse, né, quando você for lá sentar, né, ver o que você tem da Páscoa anterior, ver o que você vai faltar, né, o que você vai colocar como meta, né, de venda. Então você vai agora traçar essa parte, né, dos tipos de ovos que você quer trabalhar, né? Se são os ovos gourmet, né, os ovos de colher, ou se são os ovos tradicionais, os ovos que são duas bandas de ovos juntas. Então vocês vão selecionar o que vocês vão trabalhar, se são ovos trufados. Então, definindo, né, os tipos de ovos que você vai trabalhar, né, e também com os tipos de casca também, né, porque tem as cascas crocantes, né, tem as cascas com confete, né, com amendoim, tem também quem faz também meio a meio, né, então tem várias opções. É o gato subindo aqui, o gato subindo aqui na casa. Pulou. Então tem várias opções, né, para vocês decidirem, né, como vai trabalhar. E depois que decidiu, né, os tipos de ovos, os tamanhos dos ovos, né. Eu aqui vou trabalhar, né, sempre trabalhei com 50, 100 gramas e 50, 100, 250 gramas, tá? Para todos. Então, ovo de colher, ovo tradicional, sempre trabalho com esses tamanhos. E aí, o ovo de colher de 100 gramas, né, eu não tava achando tão viável, porque tava ficando um pouco mais caro, né, e é um ovo pequeno, né, todo mundo sabe, né, até o pessoal chama agora de kit degustação, né, um ovo degustação, né, de cada sabor, vamos dizer assim, porque é um ovo realmente bem pequeno. Tô olhando pra cá, gente, porque o gato subiu, né, como eu falei, aí eu fico olhando aqui. Mas aí... então, é um ovo bem pequeno, então realmente é pra degustação mesmo, sabe? E aí tá ficando muito caro eu vendendo ele a unidade, né? E aí o que foi que eu decidi fazer? Eu comprei a caixa, né, dele de um trio de ovos, né, comprei. E aí vou vender ele como trio. Se der tudo certo, né, se sair realmente bem, né, porque eu vou testar, né, a primeira vez que eu vou testar ele com 3. Se vender bem, aí eu posso trazer o quarteto, né? O quarteto de ovos, tem caixa também com 5 ovos, mas aí a gente vai vendo aí no futuro, né? Vai vendo se deu certo e se a gente consegue aumentar, né, esses ovos. E como vai ser também a questão, né, da saída, né, dos clientes, como é que os clientes vão falar, se eles vão preferir realmente, olha, poderia ter mais uma opção, enfim, então a gente vai vendo os feedbacks, né, dos nossos clientes. Então é isso, decidir também os tamanhos dos ovos, né, porque é uma das coisas primordiais, né, para vocês depois saírem para as compras, né. Até porque, por exemplo, quem não tem forma, né, comprar a forma, né, porque tem a forma de 50, de 100 gramas, de 250, e tem tantas outras aí, né, no mercado, né, só basta escolher qual o tamanho e o tipo de ovo que vocês vão querer trabalhar, né. E aí, vamos pra quarta, que vai ser aqui, eu botei aqui como metas, né, mas eu já falei um pouquinho pra vocês agora, né, sobre essa questão das metas, mas vou falar um pouco mais aqui por cima, que é vocês definirem uma meta de valor, né? Tipo, eu quero vender R$2.000, por exemplo, né? Ou de unidades. Então, assim, quero vender, por exemplo, 50 ovos de colher e quero vender 30 ovos tradicionais, um exemplo, né? Então, vocês vão traçar a meta de vocês conforme for atrativo, né, pra vocês. Então, eu aqui faço meta de valor, tá? Que eu acho melhor. Acho mais atrativo. E também eu consigo ter, assim, uma base, né, de quanto que eu vou produzir, né? Então, assim, por exemplo, para vender tanto, eu tenho que fazer no mínimo... vocês podem fazer isso, por exemplo, para vender R$2.000, eu tenho que fazer no mínimo, sei lá, 30 ovos de colher e no mínimo 30
ovos tradicionais. Claro que é uma média, né, porque tem ovos bem mais baratos, né, que é, por exemplo, o de 50 gramas, e tem ovos bem mais caros, que é, por exemplo, o de 250. Então, vocês vão fazer uma média, né, de quanto mais ou menos vocês pretendem vender, e a meta é ultrapassar a meta, né, a verdade é essa, a meta é ultrapassar a meta. Então, mas para isso, né, como a gente tá dizendo aqui, conversando, a gente precisa anotar, a gente precisa fazer os orçamentos, né, ver quanto que a gente vai comprar de cada coisa e ver se a gente consegue realmente trazer mais, assim, mais quantidades, né, para que a gente consiga realmente até ultrapassar essa meta, né, e vender bastante nessa Páscoa, tá? Então, com essa questão da meta, a gente consegue saber a proporção, né, que a gente vai vender, né, como eu já tinha dito antes, que com essa... Porque também a meta, né, vem muito também das metas anteriores, né? Quem já fez as Páscoas anteriores, então a gente tem uma meta, a gente quer quebrar ela e aumentar um pouquinho, né? Então, com fé em Deus, né? Quem consegue atingir a meta, aumenta mais um pouquinho, né? No outro ano, que é pra realmente a gente conseguir progredindo, né? Então, com isso, a gente sabe mais ou menos a proporção, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu vendi R$ 2.000 e comprei 20 quilos de chocolate, agora que eu quero vender, dando exemplo, 2.500 a R$ 3.000, eu tenho que comprar 25 quilos, entendeu? De chocolate. Só dando um exemplo aqui, tá? Bem por cima mesmo, mas vocês vão fazer aí o orçamento os valores de vocês, né? De como vocês conseguem aí fazer, né? Os ovos, de quanto sobra, né? E se essa quantidade, né, de chocolate dá para vocês fazerem e atingirem a meta de vocês e até ultrapassar, né? Ano passado eu comprei 20 quilos e eu acho que ainda faltou. Eu acho que faltou. Acho que depois eu comprei mais 2 saquinhos, né, de 1 quilo cada um. Se eu não me engano foi isso, tá? Eu não tenho certeza. E por isso que é até bom eu ir fazendo esses vídeos, gente, porque depois nos outros anos, né, eu vou assistindo, eu vou vendo também, porque a gente vai esquecendo, né, gente? É tanta coisa, é tantas datas, né, que a gente esquece mesmo, né, de quanto que a gente comprou, tá? Eu tenho as notas fiscais, sabe? Assim, no caso, a nota fiscal maior, né, que foi a principal, né, que eu comprei tudo, né, que normalmente eu compro tudo no mesmo dia, né? Aí eu tenho essa nota fiscal, mas o do outro, né, da outra vez que eu fui comprar, eu não tenho. Eu acho que foi mais ou menos isso, tá? Então, é isso, tá? Então a meta realmente anda lado a lado com a gente, né? Até pra gente ver, né, como é que tá as nossas questões de vendas, né? Se a gente já tá conseguindo ultrapassar, se a gente tá conseguindo chegar, né, perto da meta, ou se não, e aí a gente pode traçar outra estratégia, né? Porque se um ano a gente conseguiu vender e no outro ano já diminui, a gente tem que ver, né, o que tá acontecendo e conseguir traçar outra trajetória, né, traçar outra estratégia, né, de marketing, de alguma coisa, pra conseguir, né, chegar àquela meta, tá? Até porque, como a gente tá botando aqui, né, a gente compra também os itens, os ingredientes em cima disso, né? Então, a gente precisa, né, vender esses ovos, né? A gente precisa fazer sair esses ovos, né? Pronto, então é isso. Aqui aqui a quinta, né? Acho que já é a quinta, não lembro. Mas eu botei aqui como ver as tendências, né, do mercado. Todo ano sai uma tendência nova, né? Eu já vi até uns vídeos, né, de tendências desse ano, mas claro que vai muito de gosto pessoal, né? Quem gosta de ir na tendência, quem acha que vai fazer vender, vão nessa, gente, que realmente tem umas ideias que são muito legais, umas ideias que são muito boas, tá? Normalmente, eu não vou por tendência, né? Normalmente não, porque eu já tenho muitos sabores, assim. Não tenho tantos sabores, assim, diversificados, assim, demais não, sabe? Como eu falei, né, como eu trabalho com bases, né, tipo base de ninho, base de chocolate e tal, então eu faço tudo ali, por ali, né, então Kinder Bueno, ninho com Nutella, né, Dois Amores, né, que é o meio a meio, o próprio brigadeiro de ninho puro, então eu meio que eu faço nessas bases, né, e já pra falar outro tópico também aqui, eu não uso frutas, tá, nos meus, eu só uso redução de maracujá, né? Já quis usar a redução de morango, mas eu ainda não me sinto confiante em questão de validade do ovo, então eu não coloquei ainda. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma dica, pode colocar aí, tá, gente, nos comentários. Mas eu ainda não coloquei, né, no meu cardápio a redução de morango, tá?
mas a redução de maracujá eu já coloquei e saiu bastante o de maracujá no passado. No primeiro ano eu não tinha botado de maracujá, não tinha botado de nenhuma fruta no caso, né? E o de maracujá saiu bastante, eu vou colocar novamente de maracujá. O de maracujá, gente, que eu faço é brigadeiro mesmo, tá? Não é mousse não, porque mousse, como todo mundo sabe, né, tem uma validade muito menor, né, porque não vai ao fogo, né? Então, a validade cai drasticamente, né? Então eu faço realmente de brigadeiro, que é pra validade aumentar. Então, mas voltando, né, essa questão da tendência é ver realmente, né, o que pode estar mais em alta, né, no mercado, o que os clientes podem desejar mais, né, e por estarem já também, eles estarem vendo, né, de outros confeiteiros, eles podem também pedir de vocês, né, mas eu normalmente eu não sigo, tá, essas tendências, eu prefiro continuar mesmo nessa linhagem, porque como eu falei, eu já tenho muitos sabores, né? E tenho esses tipos de ovos que normalmente, assim, os clientes não sentem falta, assim, de outros tipos, não, tá, gente? Mas é isso, tá, gente? Então, mas vocês precisam conhecer, né, o público de vocês, né? Se eles realmente se adaptam a essas tendências ou se preferem realmente aquela normalidade mesmo, né? Aquela tradicionalidade, né? Que aqui, pra mim, é assim, tá, gente? Normalmente, quem compra comigo, né, quer comprar sempre 2, 3 ou mais, então acaba que não quer algo também tão caro, porque tendência também é algo que fica caro, porque tudo que vira tendência tende a aumentar o preço, né? Vira, como a gente fala, vira modinha, né? Então fica caro mesmo, certo, gente? Então vocês precisam analisar aí se realmente vai ser bom pra vocês, estratégico pra vocês, né? Porque muita gente leva também de estratégia, né? Às vezes nem é o produto que mais vende, mas só por ter no cardápio, né? E os clientes já encherem os olhos, vamos dizer assim, acaba que você pode trazer mais clientes, né? Pra comprar com vocês. Mas eu normalmente eu não me utilizo disso, tá? Não utilizo de tendências, não. E aqui, o outro tópico que eu coloquei aqui é opções baratas e opções kids, tá? Opções baratas que eu coloquei aqui é vocês terem umas lembrancinhas, algo bem mais barato, mais em conta, porque como eu falei aqui, né? Normalmente também quem vem comprar comigo, né, e vem presentear, né, quer comprar 2 ou 3 ou mais, né, pra dar pra cada pessoa. Então, já procura por um valor mais baixo, né, pra conseguir também atingir mais pessoas, né, conseguir comprar pra mais pessoas, né. Então, normalmente os meus clientes fazem isso, né? E aí vocês tendo uma opção mais baratinha, é ótimo, né, pra isso. Então, assim, os ovos, os kits de degustação mesmo, é uma opção muito, muito barata, muito legal, né? E você pode até, né, a pessoa não leva nem só um, leva 3, né? E tem também os ovos tradicionais, né? Eles já são mais baratos, né, do que... No caso, os ovos, né, tradicionais fechados, né? Eles já são mais baratos do que os ovos gourmet de colher, né? Então, aí acaba que compram bem mais ainda, né? Porque só são as duas bandas com alguma coisinha dentro, como eu já disse. E os ovos gourmet, né? Os de 100 gramas, sabores tradicionais, né? Sem ser os sabores gourmet, né? Sabores gourmet, né? Você já sabe, né? Galinha com Nutella, Kinder Bueno, Kit Kat, né? Esses bombons aí, né? Então, os sabores tradicionais também saem bastante. Então, brigadeiro puro, ninho puro, dois amores, beijinho, né? Esses aí saem bastante. Oreo também sai muito aqui. Então, essas opções sempre tá saindo porque é algo realmente mais barato, mais em conta. E eles conseguem, né, presentear, alcançar mais pessoas, né? Então, sempre uma opção baratinha é bom. Esse ano também eu vou entrar com uma opção de brigadeiros de Páscoa, né? Com carimbo, né? Porque eu não tinha carimbo antes, comprei esse ano. Então eu vou fazer, né? Vou vender esses brigadeiros, né? Com carimbo. Não sei se vai sair tanto, né? Porque normalmente, né? Sai mais ovos mesmo, né? Porque como é a Páscoa, o pessoal quer comprar mais ovos de Páscoa. Mas é uma opção bem mais barata do que o ovo de Páscoa. E aí, pra quem quiser dar, né? Assim, amigo de trabalho, né? E não quiser gastar um valor a mais com o ovo de Páscoa, gasta com os brigadeirinhos, que é carimbado com símbolos da Páscoa, né? E fica lindo também, fica charmoso, com adesivo, com sacolinha, tudo certo, tá? E aqui opções kids, né, como eu falei, então assim, com marshmallow, com fine, né, esse ano eu vou fazer desse jeito, né, eu não tinha feito ano passado, eu fiz ano passado, assim, eu não tinha um kit confeiteiro, tá, eu não produzi kit confeiteiro, mas eu fiz só um pra uma cliente que ela me pediu, porque ela já tinha comprado comigo, né.
E ela, né, viu a necessidade de comprar um pra filha, né? Ela queria comprar um pra filha dela. E não tinha essa opção, assim, essa opção kids, né? Só tinha de confete, né? Que era o que eu vendia, que era a banda de confete, o brigadeiro e mais confete em cima, né? Porque confete é aquele disquete, né? M&M. Então, só tinha essa opção que eu vendia, tá? Então, ela pediu, né, pra fazer um kit confeiteiro, eu fiz exclusivamente pra ela, né? Fiz ali rapidinho, né? Fiz na caixinha mesmo do ovo normal, coloquei os itens ali, né? E fechei. Se eu tiver foto, eu boto aí também, tá? Quando eu for falando assim, se eu tiver foto, eu coloco. Então, eu não tinha no passado, e aí eu vi, né, a necessidade desse ano de colocar. Também outra coisa, no passado, eu fiz, né, ovos também, que os clientes me mandavam, no caso, os brinquedinhos, né, pra colocar dentro do ovo, e aí eu colocava dentro do ovo e fechava. Então, eu também não tinha essa opção de algum brinquedo, alguma coisa dentro do ovo, né, só tinha mesmo esses ovinhos e alguns em formato, assim, por exemplo, de coelho, né, então, assim, era algo mais, deixa eu virar aqui rapidinho. Era algo mais simples, vamos dizer assim, né? Não vinha com brinquedinho e tal. E aí, dessa vez, eu ainda não vou colocar com brinquedo, tá? Porque eu achei um valor elevado dos brinquedos. Mas eu vou colocar com algo, né, mais divertido, mais colorido, que é os Fines, né? E as crianças gostam muito, né? Aquelas minhoquinhas, marshmallow, né? Então, os ursinhos, os beijinhos, né? Da marca Fine, né? Então, as crianças gostam muito, então eu vou fazer essa linhagem, tá? Tanto do ovo fechado, né? Colocar ali dentro, né? Do ovinho, né? Com o saquinho. E tanto do ovo de gourmet, né? De colher, que eu vou colocar em cima, tá? Cada marshmallow, tá? Eu vou colocar aí uma inspiração pra vocês verem também, se eu tiver, porque ainda não fiz, né? Eu vou fazer ainda as fotos, né? Desse ano. Não fiz ainda. E o outro tópico aqui, gente, que eu botei, né, mais pra falar sobre essas questões baratas também, porque a gente sempre tem que ter esse foco, assim, dessas coisas que não precisam ser tão caras, que essas questões das embalagens. Eu coloquei aqui, embalagens baratas, né, foco na qualidade do ovo, né, e nem tanto na embalagem. Como eu mostrei no início pra vocês, né, eu consegui comprar uma sacola por R$1,20, se eu não me engano. E é linda, né? Eu vou decorar ela, vou botar uma logozinha, tal, vai ficar lindo. E vocês veem que ela é já decorada, tal. Então, assim, é algo que eu consegui comprar mais barato, mas ainda assim vai sair lindo, né? Na sacola craft, como eu gosto mesmo de colocar os ovos, né? Então vai sair de uma forma linda, uma forma bonita ainda de se presentear, e uma forma mais barata, né? Porque, como eu já disse, né, eu já vi sacolas aí de R$2, R$3, e que fica bem mais caro quando você coloca, né, dentro da precificação do ovo, né? Porque tudo isso tem que estar na precificação. Então, embalagens baratas assim, é uma coisa primordial pra gente, né? Até as embalagens mesmo, as caixinhas, né? Se quem conseguir encontrar barato é ótimo. Eu consegui comprar, acho que foi não lembro se foi 2,30. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Coloco escrito aqui, mas acho que foi 2,30 cada caixinha. Não lembro direito. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Mas, assim, foi bem baratinho também, tá? Então, eu consegui comprar por um preço em conta, né? Normalmente, eu já vi caixas aí também de R$4, de R$5. Pra um ovo só, realmente, né? O valor dele sobe totalmente, tá? Assim, vocês veem que uma caixa bonitinha, uma caixa, né, toda branquinha, uma caixa com adesivo, uma caixa com uma colherzinha ali no seu local, com uma estética bonita, gente, tá tudo certo, tá 100%, tá? Vamos lá pro próximo ponto. Vou falar aqui também, vou tentar falar mais rápido porque o vídeo tá ficando longo, tá? Conhecer seu público-alvo, né? Isso eu falei um pouquinho aqui antes, mas isso aqui é uma das principais coisas, né? Porque é com isso que você vai saber o que vai trabalhar, tanto que por isso que eu falei que eu não trabalho tanto com tendências por conta disso, né? Porque eu conheço já meu público-alvo e sei que eles preferem coisas mais tradicionais, né? E preferem coisas mais em contas para conseguir presentear mais pessoas. Então, né, com isso eu trabalho, né? Tento trabalhar em cima dessas questões. Então, como eu falei, o que eu conseguir baratear, eu vou baratear. Então, assim, caixas, embalagens, né, sacolas, o que eu conseguir baratear, eu vou baratear para colocar qualidade no ovo, né, para colocar qualidade de sabor, enfim, como é que fala? De sabor e de visão, né, assim, no ovo, porque é o que o cliente vai consumir, né? Mas como eu falei, ainda assim não vai ficar feio, não vai ficar nada disso, tá? Eu vou ir gravando pra vocês, tá? Pra mostrar como é que vai ficar os ovos,
né, no final, e também depois, né, quando eu tiver as fotos eu mostro também, tá? Então eu consigo, né, trazer dessa forma mais barata, mas também com produtos, assim, mais em conta, sacolas e tal, mas que ficam lindos da mesma forma, tá, gente? Então é isso. Aí eu coloquei aqui, né, com isso, né, com você conhecendo o seu público-alvo, você pode traçar estratégias de venda e preço. Então, no caso, estratégia de venda, tipo assim, como você vai, né, vender aquele produto, né, de qual forma, né, e também o preço, né, porque isso vai influenciar. Você não pode colocar um preço gritante, né, para um público que às vezes não tem nem renda para isso, né, gente. Então, a gente precisa também ter essa noção, né. Então, é por isso que é importante a gente conhecer o nosso público-alvo, né. A gente pode ir, primeiramente, né, quem não conhecer, né, o público, pode ir testando valores, né, bota um valor, claro, gente, a gente não vai botar um valor também bem abaixo, né, porque a gente não tá, como é aquele ditado, pagando para trabalhar, né? Então a gente não vai botar um valor bem abaixo, a gente vai colocar o valor certo, né? Mas vocês podem ir testando, tipo, vou colocar tanto por cento aqui de lucro, vou colocar, saiu bem, vou testar, vou tentar botar um pouquinho a mais, vamos ver como é que vai ficar a aceitação dos clientes, entendeu? E aí vocês podem também perguntar para eles, ouvir o feedback deles, tá? É sempre importante, né? O feedback dos nossos clientes. O próximo tópico aqui é eu falando da questão da finalização do ovo, tá? Porque isso também tem um valor considerado, né, no final da nossa precificação, né? Então, como eu disse aqui, que o meu público, né, é um público mais, assim, que compra mais, né? Então, quer ter um preço mais acessível, enfim, né? Eu já expliquei aqui do meu público. Com isso, eu não gasto tanto com a finalização dos ovos, tá? Eu vou colocar, assim, algumas fotos dos ovos dos anos passados, né? Vou colocar aí. Então, vocês vão ver que é uma decoração mais simples, tá, gente? Do que outras confeiteiras, enfim, do que a gente vê por aí. E mesmo assim, eu vendo muito bem, tá, gente? Por isso que eu falo, tipo, vocês precisam conhecer o público de vocês, né? Porque se eu fosse aumentar na finalização, consequentemente o preço ia aumentar. Porque, às vezes, a finalização fica mais cara do que o próprio ovo, né? Quem faz a precificação sabe. Porque a casca do ovo, ok, é um valor, o recheio é um valor, ok. Mas, por exemplo, um Kinder Bueno, que chega aí a seus 8, 9 reais cada embalagem, né? Que vem 8, né, bloquinhos. Aí vamos dizer assim, você vai colocar quatro deles em cima na finalização. Isso aí já dá 4 reais do ovo, né? Vamos dizer que foi 8, né? Foi 8 reais. Isso, cada um é R$1, cada um, ao total vai ficar 4 reais, só ele. Aí fora, né, se quem for botar a pitanga, né, vocês verem aí que eu não coloco pitanga, não uso. Eu vou tentar ver se eu coloco nesse ano, mas não é certeza ainda, até por conta também da questão também da produtividade, né, porque isso demanda mais tempo, né. Claro que fica bem mais bonito, né, gente, bem mais apresentável, mas demanda mais tempo e também demanda, né, o maior valor. Então, como eu falei, né, que eu prefiro colocar qualidade dentro do ovo, né, prefiro colocar esse sabor dentro do ovo, né, porque eu coloco, por exemplo, Kinder Bueno eu coloco dentro do ovo, o ouro branco também, o Kit Kat também, eu coloco tudo sempre dentro do ovo também, tá, pra dar mais sabor. Então, não é só fora, é dentro também. Então, isso já tem seu valor. Aí a decoração também fica muito mais caro. Claro que a decoração também, né, a primeira coisa, né, que os clientes veem, tem que ficar apresentável sim. Mas como eu disse, né, se os clientes aceitarem, se os clientes acharem bonito também, não tem problema algum, né, vocês fazem uma decoração mais simples, mais contida, tá? E que dê certo do mesmo jeito, tá, gente? Então, aí nos próximos vídeos vocês vão ver como que eu vou fazer, né? Eu ainda não decidi, mas aí nos próximos vídeos vocês vão ver, tá? A decoração que eu vou fazer. Agora, o próximo tópico que eu vou falar aqui com vocês é sobre a encomenda, né? E a pronta entrega. Gente, aqui pra mim, aqui no caso, aqui na minha produção, né? No meu ateliê, como é que funciona? Normalmente, né? Nesses 2 últimos anos de Páscoa. Mesmo eu adiantando bastante, assim, os dias, né, de divulgar, né, postando todos os dias, né, pedindo e fazendo aquelas estratégias, né, corram para encomendar o ovo de vocês, para vocês não acabarem não ficando sem alguns sabores, né, de ovos, porque a gente sabe, né, que quando a gente compra já um valor estimado, né, por exemplo, de bombons, assim, de Kinder Bueno, eu compro um valor estimado. Se acaba, né, se acaba aquela quantidade, eu não vou comprar mais, porque normalmente eu não vou achar do mesmo valor que eu comprei, né, porque como eu compro antes, né, como eu disse a vocês, que eu compro antecipado, normalmente eu não vou achar aquele mesmo valor e eu vou sair no prejuízo. Então, eu compro antes e faço
essa margem, né? Então, assim, o quanto que eu conseguir fazer de encomenda, eu faço, e depois, se acabar pronta a entrega, eu vendo os outros sabores que eu tiver disponível, tá, gente? Então, essa questão aqui que eu vou falar nesse tópico agora, de encomenda e pronta entrega, né? Que aqui no meu ateliê, a encomenda, ela sai menos. No caso, o pessoal vem mais de última hora, de pronta entrega mesmo, sabe? De última hora, assim, para eu fazer, às vezes, um dia antes da Páscoa, e até no dia da Páscoa também tem muito pedido. Então, assim, eu tenho mais pedido de pronta entrega, né, e pedidos, assim, de última hora do que encomendas, né, por conta disso mesmo. Acho que o público, né, o pessoal, eles realmente deixam, né, pra se atrasar. Mas, como eu falei, eu sempre faço, né, eu sempre passo essas informações, eu sempre falo pros meus clientes, né, que quem conseguir, né, fazer a encomenda, porque a encomenda tem que pagar 50% do valor antecipado, né? Então, quem conseguir fazer encomenda, quem conseguir pedir antecipadamente, é muito melhor, porque, óbvio, ajuda a gente, é porque a gente sabe mais ou menos quanto que a gente tem que produzir, né? E quanto a gente vai conseguir produzir também, né? E, enfim, essas questões das metas também, né? Enfim, né? Vocês já sabem. E também ajuda na questão de... assim, dessa questão mesmo dos sabores, né? No caso, ajuda a gente na questão da produção, e ajuda eles também na questão dos sabores, porque eles garantem aquele sabor, né? Porque, no caso, o sabor ainda não acabou, porque a gente nem começou a fazer, né? Então, eles são as prioridades, porque eles encomendaram, né? Eles já têm data marcada, né? Pra gente produzir, né? Então, quem encomendou tem prioridade, né? E aí, quem chega de última hora, quem chega pronta a entrega, vai comprar o que tá disponível, né? O que pode ser comprado, até porque, normalmente, como é pronta entrega de última hora, né, é ali um dia antes da Páscoa, normalmente a gente não consegue mesmo sair para comprar, sabe? Acho que foi ano passado que eu pedi, quando eu tive que comprar os outros chocolates, eu acho que eu pedi pro motoboy buscar os chocolates, tá, gente? Porque eu não conseguia ir, né? A produção tava tanta, né? Eu todo dia, assim, às vezes a gente virava madrugada e de manhã já começava novamente, a gente não tinha tempo para parar, pra sair para comprar esses chocolates, entendeu? Que acabou. Então, essa questão, por isso que essa questão é importante, né? No caso, se acabou, acabou, infelizmente não tem que fazer. E como a pessoa, né, não veio, né, de encomenda, veio de última hora, ela também já entende isso, ela também já entende que não vai receber, não vai achar todo aquele arsenal disponível, né? Não vai achar aquele catálogo inteiro disponível, porque sabe que tá indo de última hora. Às vezes a pessoa tá indo de última hora e quer, sei lá, 5 ovos, então sabe que não vai conseguir ter aquela gama de variações de sabores, entendeu? Normalmente os clientes já sabem disso, sabe? Pede assim, não, me dê mesmo o que vocês têm aí disponível, é só realmente para presentear, né? Não quero deixar passar essa data, bote o que vocês tiverem aí. Então, assim, já teve muito mesmo clientes chegando de última hora para eu entregar até no mesmo dia, às vezes, né? E a gente só consegue fazer isso, gente, se a gente tiver realmente o controle, se a gente tiver estoque para isso, tá, gente? Então é por isso que é importante essa questão das metas, de bater meta e de você também conseguir ter essa proporção, né? Porque se vocês não conseguirem, né, vender essa quantidade a mais, não tem o que fazer. A gente posta lá, né? Ó, gente, esgotamos, né, todos os nossos ovos, agradeço a quem encomendou, né? Enfim, faz todo aquele post. E os clientes vão super entender, né? Porque e também já dá aquele alerta de, olha, eu realmente tenho que encomendar mais cedo, né? Com essa confeiteira, enfim, eu tenho que encomendar mais cedo, eu tenho que me organizar financeiramente para encomendar mais cedo, porque normalmente quando chega perto ela já não aceita mais o pedido, né? Tem confeiteiras que realmente não aceitam por essa questão mesmo, né? De não conseguir lidar e suportar com tanto pedido de última hora. Eu aqui, como eu falei, né? Armazeno antes, como eu já faço essa produção antes, então eu sei mais ou menos o quanto que eu consigo vender e o quanto eu posso vender, né? Então é basicamente isso, tá? O da pronta entrega. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Aqui tem a questão do estoque, né, que também pra mim é a primeira coisa, né, que tem que ser feito, pra gente não comprar coisas a mais, né, então a gente vai ver o estoque anterior do ano passado, né, pra gente ver o que a gente precisa comprar pra repor do ano passado, né, pra gente não extrapolar a questão, né, da quantidade, né, e deixar aí, né, aí sem a gente ganhar nada em cima, né, para o outro ano. Se a gente fazendo ainda essa conta e sobrar, ok, ótimo, né, o próximo ano a gente usa novamente e faz outra conta, mas o ideal, né, que também o ideal é que não falte, né, para a produção de agora, né, mas eu digo assim, se, tipo, sobra, às vezes, né, sobra, vamos dizer assim,
sobrou 50 sacos de ovos tradicionais, que aqui o meu sobrou 50, 60 basicamente. Então foi bastante até que sobrou, né? Mas esse ano eu já vou comprar bem menos, né? Então o bom já é por conta disso, porque a gente já economiza dinheiro desse ano. Mas se a gente conseguir comprar ali mais equilibrado possível, só para deixar sobrando um pouco, só tipo 10, sobrou 10 unidades, tá ótimo, tá, gente? Porque a gente gasta menos dinheiro com essa produção de Páscoa desse ano, né? Tô falando mais rápido, gente, por conta disso, tá? Por causa do vídeo tá bem grande, né? Aqui também tem a questão da foto e da divulgação, né? Por conta que a foto, ela é, assim, uma das divulgações principais, né? Do nosso tempo de Páscoa, né? E de tantas outras datas, porque é onde o cliente vai ver o que ele vai receber, né? E claro, gente, mais uma vez, né? Indagando a questão de ter fotos nossas, tá? Não usar fotos de outras pessoas, porque corre risco da gente não conseguir chegar naquele desejo, né? Naquela foto desejada, tá? Porque não foi a gente mesmo que fez. Então, sempre fotos nossas, tá? Fotos originais nossas, porque a gente consegue chegar sempre, né, ao mais próximo daquela foto, né? Que foi a gente mesmo que fez. Então, essa questão, né, uma das principais formas de divulgação, né? Porque a cliente vê o que vai receber, vê o que vai ser entregue para ela, né? E ela vê se vai gostar ou não, né? Se dá a apresentação, enfim. Então, essa é a forma de chamar mais cliente, de chamar mais atenção. Então, tem que ser umas fotos bem bonitas. Quando eu tiver também no tempo de foto, eu vou compartilhar com vocês, vou gravar pra vocês, né? Pra ficar tudo registrado aqui nesse canal. E aí, aqui também eu botei como estratégia de frases, né? Que é aquilo que eu também já tinha dito um pouco antes, que é aquilo, né? Gente, corram pra encomendar, aceita encomenda até dia tal. Claro, se vocês conseguirem fazer a pronta entrega, como eu disse, né? Então, essa questão realmente vocês podem aceitar, né? Mais encomendas mais perto também, né? Mas, como eu falei, né? A encomenda é bem melhor pra gente, que a gente já sabe o que vai vender. E para eles também, porque garantem, né? Os sabores disponíveis, né? Então, da questão dos sabores, né? Que a gente pode usar sabores base, né? Como eu falei, do ninho e do cacau em pó, que são sabores bases, e a gente só usa, né, a questão do agregado, né, então, tipo, do granulado, por exemplo, do amendoim, amendoim, enfim, né, os bombons Kinder Bueno, Kit Kat, Bis, a gente só usa isso para agregar, né, mas o sabor em si, né, a base já tá pronta, né, então é algo que fica até bem mais fácil pra gente. E aqui eu coloquei também outro tópico, que é a questão da geladeira, né, gente? É muito importante a gente ter essa visão, porque assim, quando a gente finaliza o ovo, ele precisa ser refrigerado, né, pela questão da validade dele, tá, gente? Então, assim, claro que se você fizer um pouquinho antes de você entregar, você consegue deixar em temperatura ambiente sem problema, né? Como eu falei, né, normalmente a gente faz o ovo, a casca do ovo de colher, né, grossa já para aguentar, suportar realmente o peso. Então vocês podem montar os ovos um pouquinho antes, tá? E não tem problema nenhum, assim, né, umas horas antes para entregar. Mas se for bem mais que isso, assim, quase 24 horas, enfim, é importante a gente ter espaço na geladeira para colocar esses ovos, ainda mais quando chega perto do dia da Páscoa, tá, gente? Porque quando chega perto é 20 ovos de colher dentro da geladeira, e a gente sem saber como é que vai colocar, dispor na nossa geladeira. Então precisa ter espaço, tá, gente? Aí esse foi o ponto, porque às vezes a gente não pensa nisso, né, dessa questão, porque no caso, quando tá feito eu não boto no congelador, tá, gente? Quando tá decorado eu não boto no congelador, porque eu tenho medo, assim, de perder a textura de alguma coisa, entendeu? Então, assim, coloquei os finis, aí vai perder a textura do fini, entendeu? Não sei. Então, eu prefiro não colocar no freezer dessa forma montado. Mas ele sozinho, a casca e o recheio sozinho, eu coloco sim no congelador, tá? Mas, então, é isso. Então, essa questão da geladeira, a gente precisa, assim, ter muito cuidado, né? Porque a gente precisa resfriar esses ovos, tá? Para que o cliente também receba da melhor forma, né? Esses ovos na casa dele, tá? E também aqui, eu coloquei bem assim, ó, no próximo tópico, tá? Se a caixa ou embalagem acabou, não vender mais daquele tipo, pois pode te dar prejuízo por comprar mais caro. Insumo base, tipo chocolate, né? Chocolate, insumo básico, eu digo chocolate, leite condensado, creme de leite, vocês até conseguem comprar por um preço até normal, né? Assim, não altera tanto o valor, né? Desses itens. Se vocês comprarem, assim, mais perto de casa, eu acredito que seja mais caro, né? Esses mercadinhos, assim, de bairro perto de casa é mais caro do que atacadão, enfim, né? Mas se vocês conseguirem comprar no atacadão, até consegue. Mas, tipo, por exemplo, quem compra caixa, né, no Mercado Livre, Shopee, enfim,
em compras online, né, sacolas e tal, não consegue comprar de novo, né, assim, um pouco mais de quantidade. Então, a gente precisa ter consciência e entender essa parte de que se acabou aquela caixa, por exemplo, acabou minha caixa de 100 gramas, então eu não consigo vender. Ano passado, acho que foi ano retrasado, o primeiro ano, quando acabou as minhas caixinhas de 100 gramas, de ovo de 100 gramas de colher, eu vendi em outra caixinha, que é uma caixinha que vai um beço de 50 gramas. Então, eu tirei o beço e coloquei o ovo dentro. Aí, eu vou até botar aí pra vocês, na foto, que eu fiz dessa forma, né, para conseguir vender ao cliente que queria. Mas eu expliquei a ele que, olha, acabou a caixa, se você quiser, né, você vai receber dessa forma. Mandei a foto da caixa. E também eu não consegui fazer uma decoraçãozinha, vamos dizer assim, um pouco a mais, porque não dava nem praticamente um brigadeiro em cima, porque era bem rente, né, porque não era para ovo de 100 gramas, era para 50. Então era bem rente o visor com o tamanho do ovo. Então não dava nem para botar um brigadeiro em cima praticamente, tá? Porque senão tinha que afundar, né? O brigadeiro ia ficar feio, né? Então aí eu falei pro cliente e tal. Eu não lembro se eu diminui o valor, assim, por conta dessas coisas, eu não lembro. Eu fiz dessa forma, tá, gente? E o cliente quis, tal, enfim. E pediu, acho que teve gente que pediu 3, 4 dessa forma mesmo. Falou, não tem problema não. Teve uns que até foi pra pessoa mesmo, não, é só pra eu comer e tal. Não tem problema não. Então, eu fiz dessa forma, tá? No caso, né, quando acabou. Mas, assim, normalmente vocês avisam. Se acabou, gente, olha, acabou, não tenho. Daquela vez eu tinha aquela caixinha, né? Eu ainda tenho essas caixinhas eu tenho agora de tema de Dia das Mães, né? Mas aí não é todos os clientes que vão querer, né? Porque é um tema mais, né, amor, né, Dia das Mães, enfim. Um tema mais rosa, então depende muito do que o cliente quer, né? Então, né, se acabou a gente avisa, tal. Aí eu até botei aqui, né? Ofereça a opção que a gente tem disponível, a pronta entrega, né? E se o cliente gostar, se o cliente tiver interesse, ele vai comprar, senão ele, né, deixa pra lá e vê se consegue comprar com outra pessoa, né? Mas assim, não fiquem chateadas por perder venda, por perder cliente, não, porque vocês tentaram, né? Como eu falei, naquele dia, né, que eu coloquei nessa caixinha de 100 gramas, ou nessa caixinha de 50 gramas o ovo de 100, eu não queria, né, perder, por isso que eu tentei achar outra forma. E o cliente aceitou de boa, mas se ele também não aceitasse, realmente não tinha o que eu fazer, porque aquela progressão, aquela proporção, né, de caixas que eu queria vender, que foi a quantidade que eu comprei, eu consegui vender. Então, ali só foi realmente, vamos dizer assim, um algo a mais, né? Mas, claro, todo cliente é cliente, todo cliente a gente precisa, né, valorizar sempre, mas é aquilo, né? Como a gente diz, né? O cliente ele já meio que espera, como é a pronta entrega, ou o pedido não é nem atrasado, mas de última hora, né? Ele já meio que entende que ou nem vai conseguir achar o que quer, ou vai conseguir achar meio que assim, né? Tipo, não vou conseguir achar o sabor que eu quero, então bote outro, entendeu? Então meio que ele já entende isso, tá, gente? Então é mais ou menos isso que eu coloquei aqui. E aqui, só pra finalizar, né, do outro lado aqui do papel, já estamos acabando, viu, gente? Eu coloquei aqui os insumos, né, os insumos baratos, né, como eu falei. Tem coisas que a gente consegue diminuir, outras coisas que a gente não consegue, mas isso é um equilíbrio, né? E tem coisas que, assim, a qualidade, ela é indispensável, né? Então, assim, tipo, o chocolate em pó, cacau, né? O meu é da Melkin e eu não dispenso, entendeu? Então, assim, eu compro ele sempre, tá, gente? Pra mim é o melhor chocolate em pó, né, que eu já utilizei. Então, eu vou comparar, né, os preços com outras lojas e encontro, né, o mais barato e compro, tá? Então, esse pra mim é indispensável. Então, meio que essa questão do valor em si, no cacau em pó, eu não foco tanto. Claro que eu vou comparar os preços e vou comprar o valor mais barato, mas, por exemplo, um tá 35, um tá 36, não. Eu vou comprar o de 35, mesmo que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Um cacau em pó aí de outra marca tá R$ 20. Não, eu vou preferir o da Melkin por conta da qualidade mesmo, tá? Do recheio, né? Porque a maior parte do ovo é o recheio, né? Que o cliente come, né? Então, a gente precisa fazer a gente precisa ter esse cuidado, né? Com esses insumos, né? Como eu falei, o que a gente conseguir baratear, né? De questão de embalagem, de questão de sacola, a gente barateia, mas tem coisas que realmente são indispensáveis, tá, gente? Então, eu coloquei aqui até creme de leite, que como eu compro, o leite condensado eu não tenho tanto foco de marca, sabe? Pra mim, tem que ser um leite condensado a partir de 6% de gordura. Então, não foco em marca, tá?
Mas o creme de leite, pra mim, já é importantíssimo, porque tem que ter no mínimo 15 a 17. É porque 20 a gente não encontra aqui, tá, gente? Pelo menos eu não encontro 20% aqui, não. Mas no mínimo de 15 a 17. E aí a gente vai contornando isso com a manteiga, tá? Vai adicionando manteiga pra dar gordura nesse brigadeiro, até porque ele precisa ficar cremoso, né? Ele precisa ficar macio, cremoso, né? Com fluido, né? Pra gente dar um melhor resultado pro nosso cliente, né? Então... aqui eu também coloquei da questão dos chocolates, né? Dos chocolates serem originais, né? Então, Kit Kat, ou Kinder Bueno, Ouro Branco, até a própria Nutella mesmo, a Nutella, né? A Nutella pura mesmo, né? Original, né? Porque a gente tá vendendo, né? Com esse nome, né? Para o nosso cliente. Então, a gente precisa também levar essa qualidade, né? Do produto original para o nosso cliente, tá, gente? E aí, o que a gente conseguir diminuir, né, em outros elementos a gente diminui. Então, assim, por exemplo, granulado, que agora eu quero reduzir mais, né, tipo, eu quero reduzir mais ele na finalização. Eu quero colocar ele só em volta. Quando eu fizer, né, vocês vão ver. Aí eu quero colocar ele só em volta. Então, não vai tanto granulado assim. Eu posso botar um granulado mais abaixo, né, mais um valor mais abaixo, então eu posso botar que não são ruins, tá, gente? Tipo, da marca Mar Valério, da marca... Dona Jura, não são ruins, mas, por exemplo, não é de chocolate nobre, como, por exemplo, da Melken, né? E o chocolate nobre da Melken, fora da geladeira, ele também não fica tão bom, pelo menos aqui no Nordeste ele derrete, tá? Eles ficam todos juntos, todos engrunhadinhos assim, e só serve quando eles ficam na geladeira, tá, gente? Então, por isso que também, às vezes, nem dá tão certo comprar granulado de chocolate nobre aqui, porque não dá, derrete, tá, gente? Então, ainda tem isso. Então, o granulado vocês podem comprar de um valor mais baixo, mas assim, tem qualidade também igual, Dona Jura, Mar Valéria, é tudo meio que padrão. E também aqui, falando também assim, né, de quem coloca biscoito, então assim, biscoito Oreo, né, tem que ser o biscoito Oreo mesmo, enfim. Só pra vocês terem esse cuidado mesmo, né, com essas questões, porque vocês estão vendendo, né, com um nome, então tem que levar também aquele nome pra dentro do nosso ovo de Páscoa, né? Então é isso. E aqui eu coloquei, né? Se conseguir diminuir com sacola craft, tem a boca de palhaço, né? A sacola boca de palhaço é muito mais barata do que a sacola craft. É claro que a caixa do ovo de Páscoa, a caixa do... Aquela caixa do ovo de colher normalmente não dá no boca de palhaço em pé, né? Tipo, ela em pé pra você segurar assim, não dá. Só dá se for ela deitada, né? Ela deitadinha e você meio que segurar ela assim, né? O ovo, né? Mas se vocês não conseguirem encontrar, né? Nesse preço barato, vocês compram a boca de palhaço e vocês customizam ela, entendeu? Bota um adesivo grandinho da logo de vocês, de Feliz Páscoa, alguma coisa, bota porque dá certo, tá, gente? E aí vocês podem colocar alguma coisa, algum adereço assim na caixinha, bota algum laço, bota algum adesivo, outro adesivo também na caixinha, não tem problema nenhum, tá? Porque também como é uma forma, muitas vezes é forma de presentear, né? Vocês podem utilizar também dessa forma, tá? Então, eu tenho boca de palhaço aí também, eu vou utilizar a boca de palhaço para os ovos tradicionais, né? Aquelas duas bandinhas de ovos, porque como eles são verticais, né? Eles não são horizontais, como eles são verticais, dá pra colocar no boca de palhaço e a pessoa sair segurando assim sem problema algum, do que botar naquela sacola craft que é bem maior, né? Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, uma sacola bem maior e que, tipo, pra um ovo só nem compensa, entendeu? A pessoa, né? No caso a gente, né? Que vai precificar, botar aquele valor um e pouco no ovo, e que a pessoa só vai levar um ovo só naquela sacola gigante e nem compensa, entendeu? Então, vou colocar na sacola craft bonitinha com adesivo, tá? O nosso ovo, né? O ovo vertical, né? O ovo tradicional de duas bandas. Eu vou colocar também uma correntinha com um logo, um negócio de Feliz Páscoa, um adesivinho de Feliz Páscoa. Vocês vão ver, assim, tudo que, quando eu produzir, vocês vão ver, né? E falando aqui, só pra finalizar, falando sobre a opção barata, porque eu acho que eu esqueci de falar, uma opção que eu vou botar, que é um ovo frito, né, que eu vi que tá, eu vi que, assim, muita gente tá gostando de comprar por conta que é meio que uma brincadeira, né, que coloca o chocolate, né, a cobertura de chocolate em formato de ovo frito. Eu vou colocar a foto aí pra vocês, e aí a gente vai colocar, assim, uma tagzinho, um adesivo, assim, escrito assim, achou que ia ficar sem seu ovo de Páscoa, alguma coisa assim, só pra fazer uma brincadeira. Mas claro, gente, que também precisa estar em um valor em conta, né? Porque às vezes a pessoa quer dar, tipo, um pra cada amigo, né, do trabalho, ou um pra cada amigo, assim, da sala, da escola. Só dando um exemplo aqui, né? Então é algo que é bem legal, assim, né, pra brincar. Vocês podem também dar, assim, pra uma criança, assim, também, né? Tipo, podem comprar, tipo, dos dois tipos, né? Comprar ovo frito e comprar ovo de colher, ou ovo tradicional fechado, né? Com alguma coisa dentro, né? Com
algum marshmallow, enfim, alguma balinha dentro. E aí primeiro dá esse pra criança, né, que a criança vai achar bem... Às vezes tem criança que não vai gostar, vai falar, ah, não, tipo, né, um ovo frito e tal, mas que é de chocolate, né, só em formato de ovo frito, mas aí depois a criança vai gostar, né, do outro, então vai ficar feliz, enfim, vai né, ficar muito mais grata, né, porque achou que ia ganhar esse ovo e ganhou outro. Então é só uma forma realmente de brincadeira, né. Quem quiser também pode usar até, tipo, com um só faz uma brincadeira com vários, né? Tipo assim, compra só um ovo frito e aí faz uma brincadeira com um, aí dá o ovo de Páscoa, depois faz com o outro, dá o ovo de Páscoa e meio que vai fazendo essa brincadeira e meio que essa trollagem, né? Pra ficar divertido aí na Páscoa de vocês, tá? Mas é só uma ideia também, quem quiser fazer também é uma ótima ideia e é uma ideia bem baratinha mesmo, né? Que vocês conseguem colocar aí em qualquer valor, super acessível pra vocês conseguirem vender, tá? Gente, qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários, qualquer sugestão, qualquer opinião e também, né, dicas que vocês tiverem, experiências que vocês tiveram também nas outras Páscoas e o que vocês esperam também para a Páscoa desse ano, vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo, realmente o vídeo ficou um pouco mais longo, tá, gente? Mas é um vídeo bem explicativo, é um vídeo que eu quis, né, tirar esse meu tempo, tirar esse tempo realmente para vir aqui falar com vocês, para conversar com vocês sobre essa questão da Páscoa. Eu espero que realmente essa Páscoa seja, assim, ótima para todos nós, com fé em Deus, né, que a gente consiga vender muito, né, que a gente se prepare, se organize bem, né, então, assim, a organização e a preparação e o planejamento começa de agora, tá, já podem ir se programando e se planejando para comprar, né, e também para fazer dessa Páscoa uma Páscoa muito linda, muito prazerosa e sempre com a paz do Senhor, sempre com Ele na frente, com Deus no barco, né, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todos os males, nos iluminando e também fazendo dessa Páscoa, né, uma Páscoa muito lucrativa pra gente, né, pra nós confeiteiras, e que seja também uma Páscoa, né, de modo geral, né, que seja uma Páscoa muito sentida e refletida, né, porque é a ressurreição de Jesus Cristo, né, aquele que morreu para nos salvar. Então a gente precisa também tratar sempre com muito carinho, com muita leveza, né, e com muita gratidão também. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!